A paz do Senhor Jesus, meus irmãos em Cristo Jesus, que a poderosa paz esteja com cada um de vocês. Hoje eu quero agradecer a Deus e louvar o teu santo nome, através da palavra de Deus, aprendendo hoje o livro de Deuteronômio, capítulo 5. Nós vamos aprender aqui os mandamentos de Deus, que Deus deixou ali para o povo de Israel no Antigo Testamento. E nós vamos aprender um pouco sobre alguns versículos que Moisés escreveu para este povo de Deus chamado Israel. Quero dizer para vocês que é um motivo de muita alegria poder estar compartilhando com vocês a palavra de Deus e que ela possa te trazer luz para os seus olhos e lâmpada para os seus pés, para a sua vida, para que você aprenda como lutar, né? E como observar a palavra para poder lutar contra o pecado. Todos os mandamentos de Deus foram instrução de Deus para lutar contra o pecado. No primeiro versículo de Deuteronômio capítulo 5, se você quiser acompanhar na Bíblia, abre a Bíblia lá. Se você tiver uma Bíblia sagrada como essa, né? João Ferreira de Almeida, atualizada, né? Sociedade Bíblica do Brasil, a tradutora, você vai entrar na página 132. Na página 132, para quem não é acostumado a ler a Bíblia, tem lá o livro chamado Deuteronômio. Dentro do Deuteronômio vamos ver alguns versículos, né? Vamos estudar a palavra. Meus irmãos, escuta, do versículo de número 1 de Deuteronômio 5, Deus chama Israel e traz uma palavra para que eles pudessem ouvir. Essa palavra que Deus trouxe para eles era uma palavra de estatuto e de juízo, que Deus falou com eles em Horebe, no meio do fogo. E Deus agora vai trazer algumas questões que possa fazer você aprender o significado da Bíblia. No primeiro versículo, Deus vai falar para você aprender e cuidar. Para que cuidar? Para cumprir. Primeiro, aprender. O que nós estamos fazendo aqui é aprender a palavra. Depois, cuidar. Né? Existem salmos que vai dizer na Bíblia que nós temos que guardar a palavra, né? Para não pecar contra Deus, nem contra nós, nem contra o nosso próximo e nem contra Deus. Quando nós pecamos contra nós estamos nos ferindo. Quando nós pecamos contra o nosso próximo, nós estamos ferindo o próximo e também estamos ferindo a Deus, quando pecamos também contra Deus, né? No versículo 2, ele vai dizer lá que o Senhor é nosso Deus e fez aliança conosco em Horebe. Aqui ele vai falar sobre a aliança, né? Deus faz aliança com este povo através dos seus mandamentos. A própria palavra aqui, que vai trazer 10 ensinamentos para que nós possamos meditar e aprender para nos ser livrados do pecado. E esta aliança ela veio através da arca, né? A arca dos anjos, né? Os anjos, os querubins que estavam ali diante da arca para poder fazer todo o ritual, todo o sacrifício a Deus, né? E isso nós aprendemos a cada dia mais, que esta aliança que Deus fez com Israel é para que eles pudessem prolongar a sua vida sobre a terra e pudessem ser um pouco mais aliviados das suas aflições, né? No versículo 3, a nova aliança de Deus com a arca, né, do concerto, eu já falei, em Horebe, né? Deus, ele tem a sua maneira de apregoar a sua palavra, ele tem a sua maneira de trazer um concerto, uma bênção sobre nós. E o que isso nos recata, esse concerto, o que isso nos traz?
Esse concerto traz para cada um a proteção, o livramento, enfim, aquela bênção, aquele sonho que você tanto espera. Tudo isso traz através da aliança, do concerto. No versículo 4, Deus fala face a face com o povo no monte, no meio do fogo. Como eu falei no versículo 1, né? Deus falou com este povo no meio de um fogo, face a face. Uma coisa é você ver a face de Deus através do fogo. Outra coisa é você ver a face de Deus através do anjo. Mas ver a face de Deus em glória, ninguém viu. Viram a face de Jesus quando ele nasceu, quando ele viveu aqui na terra para pregoar a palavra, que era o próprio Deus através de Jesus. Viram a face dele. Os apóstolos viram, os sacerdotes da época de Jesus viram a face dele, mas a face de Jesus em glória está reservada para mim e para você no dia que a trombeta soar ou no dia que nós descemos à sepultura. A trombeta e a sepultura faz uma junção de uma só coisa, que se nós perecemos agora, ou se nós formos arrebatados agora, nós veremos a face de Deus. É crer, é fé. Tudo é pela fé. Vamos lá no versículo de número 5. O versículo de número 5 fala: ficar em pé diante de Deus e os homens, né? No versículo de número 5, Moisés, ele escreve os mandamentos dizendo que mais na frente nós vamos aprender este versículo 5 também, que fala que ninguém conseguiria ficar vivo vendo Deus falar face a face através do fogo. Interessante, né? Que quando Moisés subiu o monte Sinai, um monte que habitava no deserto, ele falou com Deus ali através da sarça, né? E através dessa sarça, Deus mostrou para ele o seu poder, mostrando o cajado dele transformando em uma serpente e a mão dele se transformando em mão cheia de lepras, né? E Deus mostra para ele aquele poder para que ele pudesse pregar o evangelho para Faraó, para que o povo de Israel pudesse ser livre da servidão do Egito. É interessante este versículo de número 5, que se nós quisermos ficar de pé, nós temos que crer, ter fé, acreditar que o Todo-Poderoso nos faz estar de pé diante dele e faz nos estar de pé diante dos homens. Nós só ficamos prostrados, nós só ficamos parados de alguma forma quando nós não acreditamos mais que Deus vai fazer algo em nossa vida. E se nós acreditar, experimentar, né? A Bíblia fala provar a Deus, provar a sua bondade. Então Deus é praticamente como um copo d'água desse. Se você não... Aí que água boa. Se você não tomar água como essa, e você não sentir o sabor dessa água, você não simplesmente não agir, não colocar, houve uma ação aqui, eu coloquei a mão no copo, coloquei na minha boca e tomei. E a água pura, água boa, água purificada, tomei ela, provei, água boa. Assim é Deus. Deus só é manifestado na sua vida quando você age, quando você experimenta, quando você sente esse sabor maravilhoso que é a palavra de Deus que estamos falando aqui hoje. Amém? Vamos para o versículo de número 6. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito, da casa da servidão. Aí, tá vendo? O versículo de número 6 vai falar do Egito e da casa da servidão. A casa da servidão é o mundo. O Egito representava o mundo hoje. No Antigo Testamento, o Egito representava o mundo. E Faraó representava Satanás. Satanás está aí amaziando muita gente, colocando o ego de muita gente lá no topo,
colocando as pessoas lá no topo no mundo, dando poder, dando riqueza, dando muitas coisas para eles, para que eles fiquem presos na servidão. A Bíblia está falando, categórica, versículo 6, servidão. E muitas vezes você acha que é o Deus verdadeiro, esse Deus que você está servindo, porque você está rico, porque você está num patamar elevado, o seu ego está aumentado. Mas você consegue se permanecer de pé diante dos mandamentos de Deus? Quando ele vai dizer lá na frente, nós vamos aprender as doutrinas de Deus, e o que ele está falando aqui em relação a você se permanecer de pé diante de Deus e dos homens e ficar vivo. Porque muitos que estão alcançando riqueza, poder, fama, que o inimigo está oferecendo para ele, esse prato, essa delícia, né, que eu falo que poder, riqueza não é algo ruim, é algo bom, porém é a porta larga que te conduz à perdição, à morte eterna, que você nunca mais vai poder voltar atrás mais. Então o inimigo, ele te oferece essa servidão, porém o que Deus vai te oferecer, né? O que Deus vai te oferecer? Mas vamos adiante, que eu tenho para você que esta palavra é uma palavra que vai te edificar por longos dias na terra. É uma palavra que vai te deixar de pé diante de Deus e dos homens, e você vai conseguir vencer o pecado. Amém? Vamos para o versículo de número 7. A Bíblia vai falar do Egito, da casa da servidão, que muita gente serve o mundo, né? E o inimigo usa essa servidão para te enganar. E vamos lá para o versículo 7. O versículo 7 vai falar: não farás outros deuses diante de mim. Primeiro ele vai falar: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito. Agora no outro versículo ele vai falar: não terás outros deuses diante de mim. O que são deuses, né? Jesus vai declarar que deuses são homens, são pessoas. Eu e você pode ser um deuses. Deuses são esses que acaba reverenciando, as pessoas acabam querendo reverenciar. Por exemplo, um rei do futebol, um rei da música, enfim, as pessoas acabam querendo pegar como exemplo essas pessoas para poder reverenciar, prestar culto. E Deus está dizendo aqui, ó, não terás deuses diante dele, diante da presença dele. Então, às vezes você crê que Deus vai te salvar, acredita no seu Deus, que Deus vai te livrar. Aí depois você começa a pegar ídolos, pessoas que são poderosas, a dizer, fala, esse aí eu vou louvar o nome dele, vou louvar o nome dessa pessoa. Está errado, pecado. Deus já está avisando, não terás outros deuses diante de mim. No versículo 8 ele vai incrementar ainda mais: não farás para ti imagem de escultura. Uma coisa é fazer imagem de escultura, outra coisa é você deixar a imagem de escultura virar uma idolatria. Esta palavra que eu estou falando assim, aqui está transmitindo a minha imagem, o meu rosto, está transmitindo o que eu estou falando com vocês, uma imagem. Porém, se esta imagem que você está recebendo agora, você começar a adorar, você começar a prestar culto, você começar a prestar alguma reverência a esta imagem, aí você está pecando. Então uma coisa é ter um chamado de Deus para pregar a palavra, outra coisa é você pegar a minha imagem e usar para você adorar a Deus. Está errado. Você não pode usar a minha imagem para você adorar a Deus. Você tem que adorar a Deus, por quê? Porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele não precisa de imagem, de escultura de ninguém para adorar Ele. Você não precisa de mim para adorar a Deus. Você não precisa dessa pregação para adorar a Deus. Você precisa, aqui que você precisa, desta palavra para você adorar a Deus. Para você adorar a Deus, você precisa dos mandamentos de Deus. Não precisa de pastor famoso, não precisa de um irmão famoso, não precisa, irmãos. Que geração é essa? Olha os mandamentos do Senhor nos ensinando.
As pessoas vão no culto porque tem um belo pregador. As pessoas vão no culto porque tem uma bela voz, uma bela pessoa pregando com uma bela voz. Aí Deus levanta um irmãozinho lá para pregar e você não quer ouvir a palavra? Irmão, irmã, vamos vigiar, porque no céu vai haver surpresa. Vamos vigiar. Vamos adiante, olha lá. E ele vai incrementar ainda, ó. Não farás imagens para ti, nem escultura nenhuma, nem na terra, nem no céu, nem debaixo da terra. Não adorarás, foi o que eu estava falando. Não lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Deus é zeloso pela palavra. Tá vendo como é que é? E hoje nós vemos algumas igrejas usando imagem, né? Usando a imagem esculpida por alguns homens, de barro, de pedra, para as pessoas lembrar que Deus existe. Deus não precisa disso. Infelizmente, algumas pessoas não sabem adorar a Deus pelo poder da palavra. Não precisa adorar a Deus pela imagem que está na igreja, pelo pregador que fala com vocês. Não. Adore a Deus através da sua palavra. Porque Deus falou com a mulher samaritana lá em João capítulo 4. A mulher que adorava a Deus no poço. E Deus falou, nem neste monte, nem em Jerusalém adorará a Deus. Mas todo aquele que crê que Deus é a verdade e Espírito, adorará o Pai com esse poder, na verdade e no Espírito. Para adorar a Deus, você precisa da verdade, que é Jesus, que é Deus. E precisa do Espírito, que é o Espírito Santo, irmãos. Para que adorar a Deus pela imagem? Para que adorar a Deus pela algum Deus esculpido, alguma pessoa que prega bonito? Está errado. Vamos aprender mais, irmãos. Eu falei o versículo 8, falei o versículo 9, que é o Deus zeloso, porque ele mesmo está falando aqui sobre a iniquidade que vai visitar dos pais do filho até a quarta até a terceira e a quarta geração, e daqueles que me aborrecem. Aí para você ver, quando você adora imagem, quando você foca em alguma adoração demais, você está aborrecendo a Deus. Por quê? Porque a adoração à imagem, ela provoca uma iniquidade. Adoração de pessoas, de homens, adoração a qualquer objeto provoca a ira de Deus, aborrece a Deus. Aí muitos vão falar, não, mas a foto, a escultura que o homem fez é somente para lembrar, é só uma lembrança. Mas Jesus está falando aqui, ó, aprenda a doutrina, aprenda a repreensão. Aquele que ouve e obedece e reconhece a repreensão de Deus, alcança o juízo de Deus. Alguns autores da Bíblia vão falar isso, que aquele que ouve a repreensão de Deus alcança o juízo de Deus. Então, você quer alcançar o juízo, quer alcançar as bênçãos de Deus, obedece à doutrina do Evangelho. Amém? Vamos lá para o versículo de número 10. Amar a Deus e guardar a sua palavra e os mandamentos. Interessante, irmão. Que Deus, além de fazer aliança, Ele faz mandamento. E eu tirei aqui, ó, tirei 26 versículos do capítulo 5 de Deuteronômio, para que nós possamos aprender os mandamentos de Deus, porque eles são 36 versículos, e eu só tirei 26, para nós podermos ter uma reflexão. Então nós vemos aqui, para amar a Deus e guardar a sua palavra e mandamento. Como que eu vou amar a Deus? Guardando a palavra, respeitando a nós mesmos, respeitando ao nosso próximo, respeitando as pessoas que estão pregando a palavra, respeitando aquele que vem, né, humildemente deixar uma doutrina, uma palavra. Isso tudo é para que nós aprendemos, o povo de Deus, aprendemos a caminhar com Deus. A Bíblia vai falar lá em Provérbio, que assim como o ferro afina o ferro, assim o irmão afina o rosto do irmão. Então, se nós queremos aprender a palavra de Deus, se nós queremos observar os mandamentos de Deus e amar a Deus através da sua palavra, nós vamos transmitir algo para alguém e as pessoas vão aprender conosco a ficar mais fixo na presença de Deus, a ficar mais fervoroso na presença de Deus, a ficar mais
temente a Deus, mais respeitoso às coisas de Deus. O próprio Moisés, se ele não tivesse tirado a sandália lá no Monte Sinai, que a Bíblia vai dizer, em um dos livros que Moisés escreveu, ele escreveu 5 livros no Antigo Testamento, se ele não tivesse tirado a sandália dos seus pés, até hoje, Moisés não teria conseguido falar com o faraó, até hoje. Então primeiro ele teve que tirar a sua sandália para falar com Deus no meio do fogo da sarça, para depois Deus mostrar o seu poder para ele. Então nós queremos aprender de Deus, devemos respeitar os nossos irmãos, devemos ouvir a palavra respeitando o nosso próximo. Amém? Vamos seguir adiante no versículo de número 11, eu vou adiantar um pouco. Não mentir para o Espírito Santo. Número 11 do versículo 5, do capítulo 5, número 11, no versículo 11 de Deuteronômio: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque não terás por inocente o que tomar o nome, o que tomar o seu nome em vão. Tomar o nome do Senhor em vão é mentir. Mentir para o Espírito Santo. Tomar o nome do Senhor em vão é enganar o Espírito Santo, enganar a Deus, enganar a si mesmo. Então uma coisa leva a outra. Aqui nós já estávamos falando de respeito. Agora nós temos que, e através do respeito, nós também nós pensamos mais de 2 vezes em mentir para Deus, mentir para o Espírito Santo. Como se você fizesse um voto e esse voto você não conseguisse cumprir esse voto. Aí você entraria numa mentira. Ou enganando os irmãos, falando que está fazendo, mas não está fazendo nada. Falando que está orientando, mas não está orientando nada. Falando para Deus que vai fazer, mas não consegue fazer. No dia que você aprender a respeitar a Deus, a respeitar a palavra de Deus, você vai conseguir cumprir a palavra dele. Você vai conseguir a não mentir para Deus. Todos nós aprendemos. Eu um dia já fui lá do mundo, já baguncei muito, já fui uma pessoa iníqua, uma pessoa que não era temente a Deus, uma pessoa que não meditava nas palavras de Deus, e por isso também não dava crédito para a palavra de Deus, nem para os homens, né? Não respeitava, né? Mas hoje eu vejo que Deus está nas pessoas, e se nós queremos respeitar a Deus, devemos respeitar ao homem. Se nós não queremos mentir a Deus, nós não podemos mentir a homens. Nós temos que cumprir a palavra de Deus. Lá no versículo... E essas palavras, irmão, que eu estou falando com você, eu falo para você, mas eu também aprendo. Porque lá em Hebreus a Bíblia vai dizer que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Ou seja, ela tem um corte para lá e um corte para cá. Então ela bate para lá e bate para cá. Nós aprendemos a palavra de Deus. Nós estamos aqui para servir a Deus, como o próprio autor Moisés está dizendo. Nós saímos do mundo lá do pecado, do mundo da bagunça, do mundo da iniquidade, para servir a Deus. E se nós quisermos servir a Deus, nós temos que começar por aqui. Esse é o caldo grosso que muita gente não quer. Muita gente quer ouvir o TikTok, quer ouvir lá, né, o Kawaii, quer ouvir o Facebook, mas não queremos ouvir uma palavra dessa aqui. Nós não queremos ouvir um evangelho, uma doutrina grossa, para poder nós chegarmos mais acochados diante de Deus, mas de pé e fervoroso, como fez Moisés. Moisés estava ali, ó, Deus falando no meio do fogo. Se fosse eu e você, nossas pernas estariam tremendo ali, igual vara verde. Mas Moisés permaneceu, teve coragem, ficou vivo. Deus falou com ele. Ele poderia ter morrido em alguma instância do momento se ele desrespeitasse a vontade de Deus, e perderia o grande chamado de Deus na vida dele. Então todos nós estamos sujeitos a pecar, a errar. O interessante é que nós não devemos aceitar o erro. Nós devemos lutar e aprender com Deus a sua repreensão, a sua doutrina, para que nós possamos chegar mais perto de Deus, para que no dia da trombeta e no dia que nós descemos à sepultura, nós temos a certeza que nós
trabalhamos, fizemos um bom trabalho diante de Deus, diante dos homens, para não manchar a nossa imagem, para não manchar o nosso caminho diante de Deus, diante dos homens, para permanecer com a palavra fervorosa como essa e chegar e ser salvo diante do Pai. Amém? Vamos lá para o versículo de número 11, 12, versículo número 12, o Senhor é o dono do sábado. Aqui, né, nós sabemos que tem igreja, né, que algumas igrejas vão pegar esse ponto fixo dos mandamentos de Deus para abrir doutrinas, né, para que homens possam chegar mais próximo de Deus, e vão falar do calendário, tá? O calendário judaico, do calendário, né, o calendário do Brasil e alguns outros calendários do mundo, né, que estão em volta do mundo, que não é igual ao calendário judaico, né? E algumas pessoas vão usar este versículo para poder reverenciar Deus, né? Cada um vai prestar conta diante de Deus daquilo que fez. Agora, se usar a própria palavra, o próprio mandamento de Deus aqui, para condenar aos homens que eles não vão ser salvos por causa desse mandamento, aí já está entrando numa heresia. Você está entrando numa religiosidade que vai condenar a muita gente, vai deixar muita gente sem a salvação. Então tome cuidado, pregue a palavra de Deus. Jesus está falando lá no livro de Mateus que ele é o Senhor do sábado, e aqui nos mandamentos de Deus que Deus mostrou para Moisés, ele vai falar, ó, 6 dias trabalharás, olha lá, quer dizer, guarda o dia do sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Então esse povo aqui de Israel, eles não sabiam santificar a Deus, eles não sabiam adorar a Deus através do sacrifício. Aí Deus vai mostrar para eles que eles deviam parar um dia no decorrer da semana, que era trabalhado 6 dias, no 7º eles tinham que descansar, para poder levar, né, a sua oferta, o seu sacrifício a Deus, para que Deus pudesse livrar eles do pecado, né? Enfim, mas é uma palavra que nós teríamos que ficar aqui, no mínimo, umas meia hora falando sobre este versículo aqui, o versículo 12 de Deuteronômio capítulo 5. Vamos lá para o versículo de número 13, o trabalho, né? Como incrementando no versículo 12, versículo 13 fala do trabalho, que um homem era costumeiro em trabalhar. Existem algumas pessoas que trabalham, não quer parar de trabalhar e acabam virando uma rotina, não param para lembrar das escrituras, não param para ensinar o seu filho a falar de Deus, não param para dizer o quanto Deus foi bondoso na sua vida, não param para dizer Deus que me ajudou, Deus que me fortaleceu, para que eu tenha os meus bens, para que eu tenha a minha família, para que eu tenha saúde, para que eu tenha vida longa na terra. Ele não para. Então Israel, se Deus estava falando, porque Deus viu que tinha um grupo lá em Israel que não estava parando para adorar a Deus, que não estava parando para santificar a Deus, e Deus deu um basta através deste versículo, deste mandamento. Amém? Vamos para o próximo mandamento de Deus. Descanso do Senhor para santificar. Incrementando o versículo 13, o versículo 14 também, ele vai falar do 7º dia, que é o 7º dia do Senhor, para descansar. E ninguém podia trabalhar. No versículo 14 ele vai falar, ó, ninguém pode trabalhar. Nem o teu jumento, nem o teu animal, nem o teu servo, a tua serva, nem a tua filha, nem o teu filho, ninguém podia trabalhar, nem um estrangeiro, nem um jornaleiro que estava na sua casa. Por que eles não podiam trabalhar? Porque eles tinham que parar um momento para refletir a palavra de Deus. Na verdade, irmão, todos os dias nós devemos refletir de Deus. Em todos os momentos nós devemos refletir de Deus. Porque Deus é a fonte da sua riqueza. Deus é a fonte da sua alegria.
Deus é a fonte que te alimenta para que você viva mais dias na terra. E o que nós estamos fazendo? Nós trabalhamos, pensamos nas contas, pensamos nas dívidas, pensamos na mulher, pensamos às vezes naquele trabalhador que está te dando prejuízo na empresa. Aí não pensamos na palavra de Deus. O que Deus faria se ele estivesse no seu lugar? Você tem que pensar assim. Qual atitude Deus tomaria se ele estivesse no seu lugar? Então, meus irmãos, vamos meditar na palavra de Deus, porque os nossos dias são dias trabalhosos. Trabalho, falo esse, que Paulo mesmo está falando das suas cartas. Esse trabalho é o trabalho para lutar contra o pecado. Existem pessoas que estão trabalham para edificar sua casa, sua família, tudo bem. Mas trabalhe com sabedoria, igual eu disse lá no livro de Provérbios, que a sabedoria de Deus é a palavra dele, e ela também é ouro e prata, para mim e para você. Amém? Então vamos aqui adiante. O versículo de número 15. Por que te lembrará que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido? Pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia do sábado. Olha aí. Então por que eles tinham que parar, meditar o quanto Deus foi poderoso com a mão forte, olha lá, mão forte, mão poderosa e braço estendido. Imagina o poder de Deus, né? Para você entender este versículo aqui, da mão poderosa e o braço estendido, você teria que ler os 5 livros de Moisés, desde o princípio. Na verdade, o livro de Êxodo, o livro de Gênesis, a partir do capítulo ali, acho que número 36, mais ou menos para frente ali, Deus vai começar a mostrar a obra através de Moisés, o nascimento dele, e vai mostrando toda a descendência de Israel. O certo é você ler de Gênesis até Deuteronômio, que são 5 livros de Moisés, para você aprender o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus ele fez grandes obras, tremendas obras, para que Israel pudesse ver a poderosa mão de Deus. Deus foi além dos deuses que existiam na época, existe ainda nos dias de hoje. Deus vai além de Deus, de homens que existem na época do antepassado e na época de hoje. Amém? Vamos lá, versículo de número 16. Honra o pai e a mãe, para que prolongue seus dias na terra, para que te vá bem. Aí, o versículo 16 é um tapa na cara minha e sua, que muitas vezes nós ficamos adolescentes, principalmente os jovens, né? Principalmente aqueles que são jovens, aquelas crianças. Antigamente Israel, uma criança não poderia desobedecer